Deus, a graça e a paz em nome de Jesus. Você já cumprimentou esse irmão, irmã do lado, à frente, atrás? Declare a bênção do Senhor, profetize uma palavra de vitória, uma palavra de milagre, uma palavra de alegria sobre a vida dos teus irmãos, declarando a unção e a vitória do Senhor. Nós vamos orar pelas crianças, orar pelos nossos pequeninos, as crianças e adolescentes podem vir ao altar, todas as crianças, adolescentes. E você vai estender a sua mão para cá, também os pais que estão com as crianças no colo, pode trazer. Nós vamos declarar a vitória do Senhor, vamos declarar aí a saúde, a proteção, a guarda, a unção e a sabedoria do Senhor sobre os nossos pequeninos. E também temos aqui 3 pedidos de oração. Vamos clamar pela vida do irmão Rodrigo, genro da irmã Cida Bisoli, está internado já há mais de 10 dias e agora com suspeita de infecção no coração. Vamos estar clamando pela vida do Rodrigo. Também a Raquel, um bebê de 3 meses, que está com 70% de oxigênio apenas no coração também. E também pela Amanda com leucemia. Vamos estar repreendendo aí essas enfermidades. Erga tua voz e declare a bênção, declare a cura, declare a cobertura no nome de Jesus. Soberano e eterno, a ti a honra, a glória, o poder, o domínio, a majestade. Só tu és digno de honra, só tu és digno de louvor. Não há outro além de ti. Tu és o que era, o que é e o que há de vir, ó Pai. Pai, nós clamamos, Senhor, pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes. Protege a mente, protege o coração. Nós declaramos, ó Pai, que eles são os profetas da última hora, que eles vão crescer em graça, em conhecimento, em sabedoria na tua palavra. Usa, Senhor, essa nova geração como a geração João Batista, como a geração Elias, Eliseu. Vem abençoar, ó Pai, essas crianças, esses adolescentes, protegendo o coração, protegendo os sentimentos, livrando, Senhor, de toda virose, livrando de toda enfermidade, de todo ataque, ó Pai. Nós repreendemos e anulamos toda palavra contrária e ministramos a tua palavra de bênção e a tua palavra de vitória. Alcança o Rodrigo agora nesse leito de hospital, vai repreendendo toda a enfermidade. Visita também a Raquel, Senhor, haja cura na vida dessa criança, na vida deste bebê, Senhor. Nós clamamos pela Amanda, Senhor, liberamos uma palavra de cura, repreendemos toda a leucemia. Visita o câncer, visita, Senhor, o sangue. Haja, ó Pai, o poder do Senhor, a cura do Senhor sobre esse câncer, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo mal e ministramos a cura do Senhor, o milagre do Senhor sobre cada um aqui, para a tua honra e glória, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. E assim você pode se assentar, toma o seu lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Nós recebemos agora há pouco ainda os convites, né, de lançamento do livro. Então creio que você não recebeu, mas depois os obreiros vão estar te entregando esse convite. O lançamento, mais novo lançamento da Jaffa Editora, Espírito Santo eu preciso te conhecer. Espírito Santo eu preciso te conhecer, do pastor Pablo Jimenez. Pastor Pablo Jimenez vai estar aqui no próximo sábado no coquetel de lançamento. Próximo sábado no coquetel de lançamento às 9 horas da manhã. Você é nosso convidado, entrada gratuita. Venha participar, venha prestigiar esta linda obra. Espírito Santo eu preciso te conhecer. Sábado que vem agora às 9 horas da manhã, entrada franca. Traga outros irmãos, pastores e líderes para este lançamento, para esta grande bênção. Também estamos aí ensaiando o coral com 3 musicais para esse final de ano, 3 musicais de Natal, o verdadeiro Natal, o amor nasceu, e também a cantata que nós estaremos apresentando em diversos lugares, alegria, a alegria do Natal, a verdadeira alegria do Natal. E pedimos que você esteja aí junto conosco. Você corista que ainda não pegou seus kits, procure o irmão Francisco ainda hoje, para que você possa se atualizar aí e estar ensaiando o mais rápido possível, porque já estamos entrando em dezembro, né? Esse ano voou bem rápido, bem depressa. Temos diversos
diversos avisos aí que eu gostaria da sua atenção um pouquinho. O primeiro deles, amanhã retomamos mais uma matéria de teologia. Amanhã estaremos estudando manifestações do Espírito Santo. Você é nosso convidado a estar conosco das 19h30 às 22h, de segunda a sexta, de 21 a 25, a turma de terceiro ano, lá no Instituto Jaffa. Também no próximo dia 30, a última quarta-feira do mês, teremos o último encontro de pastores, líderes, e agora aberto para todos os membros do Café com Deus. Na última quarta-feira desse mês, dia 30 de novembro, às 11 horas, às 15 horas, nós teremos aí essa última reunião desse mês, desse ano, do Café com Deus. Agora em dezembro nós vamos estar iniciando duas campanhas. A primeira delas é a leitura do livro de Provérbios de Salomão. Nós estaremos lendo o livro de Provérbios em 3 ou 4 versões. Eu vou estar postando no Facebook todos os dias. Como Provérbios tem 31 capítulos, cada capítulo vamos ler um dia, cada dia vamos ler um capítulo, e vamos estar meditando aí nos provérbios de sabedoria de Salomão. E também vamos estar ministrando aí sobre essa unção de sabedoria, a sabedoria para os últimos tempos, a sabedoria de Deus, a sabedoria revelada a Salomão. Então, a partir do dia 1º, e também vamos estar aí começando a campanha Pais que Oram, Pais de Joelhos, Filhos em Pé. Pais de joelhos, filhos em pé. Então ore pelo seu filho, clame pela vida do seu filho, da sua filha, para que a bênção de Deus esteja sobre ele. Pela manhã nós estaremos junto com a caminhada de oração, das 7h30 às 8h30 todos os dias, e à noite das 10 às 11, a partir do dia 1º de dezembro. A partir de 1º de dezembro, Pais que Oram, Pais de Joelhos, Filhos em Pé. Nessa semana ainda nós vamos estar lendo o livro de Esther. O livro de Esther já lemos na semana que passou, em 3 versões bíblicas, e nessa semana mais 2 versões bíblicas eu vou estar postando no Face também, para que você nos acompanhe. E nós já estamos encerrando aí a campanha Natal Feliz. Muitos irmãos já trouxeram as sacolinhas de presente, já tem bastante sacolinhas ali de presentes, e no próximo dia 1º nós estaremos iniciando a entrega nos orfanatos, estaremos visitando cada orfanato, cada criança e presenteando. Você que levou uma sacolinha e ainda não trouxe, traga até o próximo final de semana, para que nós possamos aí fazer esse Natal feliz, e declarando que o maior e melhor presente de Natal é o senhorio de Jesus. Também no mês de dezembro nós vamos estar na Expo ONG, lá no Pavilhão Vermelho do Center Norte, dos dias 15 a 17 de dezembro. Nessa próxima terça-feira, a pastora Clara vai estar ministrando, e na outra terça-feira, a pastora Marilene vai estar ministrando. Essas 2 terça-feiras aí de bênção e vitória. Na outra semana, o apóstolo David já estará de volta, ele ainda está no Japão. Esteja orando, clamando, acobertando a vida dele e toda a família. Aqui também minha cunhada, meus sobrinhos já estão lá em cima, né? Esteja orando e clamando por esta casa. Próximo domingo nós estaremos recebendo o pastor Kenneth Chaik. Ele é nigeriano, ele vai estar aqui no próximo domingo pela manhã, no próximo domingo às 10 da manhã. Traga mais um e vamos juntos adorar ao Senhor e receber a palavra de Deus, a unção e a direção que Deus tem dado ao pastor Ken. E também nos dias 2 e 3 eu vou estar ministrando o curso O Ministério da Mulher no Reino de Deus. O Ministério da Mulher no Reino de Deus. E dia 3 à noite, a nossa última ceia de comunhão do ano, com todas as filiais, todas as igrejas, Torre Forte e associados. No próximo dia 3 de dezembro é a última ceia de associados, ceia da comunhão. No nome de Jesus esperamos por você. Eu gostaria de conhecer você que nos visita, você que está conosco pela primeira, segunda vez. Faz um sinal com a sua mão, todos os nossos visitantes. Muito bem-vinda, bem-vindo, Deus abençoe, bem-vinda, em nome de Jesus. Quem mais aqui na frente também, muito bem-vindos. Lá atrás, bem-vinda, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Quantas visitas, que bênção, Deus abençoe grandemente. Vamos aplaudir o Senhor por essas visitas. Sintam-se bem.
Este não é outro lugar senão a casa de Deus. A nossa oração é que Deus possa abençoar todos vocês no nome precioso de Jesus. Louvamos a Deus. No final temos uma recepção para vocês aí que nos visitam. Vocês podem estar indo nessa sala de recepção aqui na frente e temos ali um presente para todos os nossos visitantes que no final você pode passar ali em nome de Jesus. Temos aqui o quinteto que vai estar adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, tudo quanto tem fôlego, todo ser que respira, louve ao Senhor. Nós vamos estar louvando ao Senhor com duas canções, Aleluia, Cristo é vivo, e logo após o som da minha. Então vamos estar adorando ao Senhor e louvando ao Senhor junto. Sexteto, perdão, Guilherme está ali, sexteto, quinteto de 6 não dá, né? Então sexteto vai estar louvando e adorando ao Senhor.
Glória a Deus, queremos parabenizar aí a todos os músicos. E você que é músico, está parado, né? Procura a Renata, conversa com a Renata, para que você possa aí somar o mais rápido possível junto conosco. Amados, eu iniciei nesta manhã uma série de mensagens sobre segredos espirituais. Antes de falar sobre segredos espirituais, quero louvar a Deus e agradecer ao Senhor. Nessa última sexta-feira, a Jáfia Editora foi aí convocada pela ASEC, Associação Nacional de Escritores Cristãos, e nós ganhamos em segundo lugar de todos os livros publicados no ano de 2010 de aconselhamento cristão. O livro Onde Eles Falharam ganhou aí em segundo lugar como o melhor livro de 2010, né? Louvamos a Deus por essa vitória, por essa conquista. Entre o título de aconselhamento pais e filhos, ele recebeu a classificação de segundo lugar. Não ganhamos ainda o troféu, mas a gente chega lá, né? Estamos já em segundo lugar, uma grande bênção. E também o livro O Curador de Chagas, do pastor Wagner, ganhou em segundo lugar também, né? Graças a Deus, maravilha.
sobre a categoria inspiração e devocional. Inspiração e devocional. E o livro Poder da Palavra ganhou em terceiro lugar, inspiração e devocional. Então louvamos a Deus por essa conquista, né? Abrimos a editora agora no ano de 2010 e no primeiro ano a editora já se qualificar com 3 títulos. Foi aí uma grande vitória, uma grande conquista. Você faz parte dessa vitória e eu não poderia deixar de citar aqui, né? Agradecendo seu apoio, seu carinho, que Deus abençoe. E nós vamos estar presentes dos dias 13 a 17 de maio, 13 a 17 de maio de 2012, concorrendo o prêmio de primeira colocação do livro Geração João Batista. O livro Geração João Batista já foi vendido mais de 1000 peças, tá? Já foi vendido mais de 1000 peças e louvamos a Deus aí por essa marca. Só que esse daqui, o concurso é diferente, então eu vou precisar de você para estar votando, para estar aí falando, né, colocando, postando aí no site. Nós vamos pegar o endereço tudo direitinho para que você possa colocar o seu voto ali, porque esse concurso agora de maio, ele é mediante os leitores, mediante as pessoas que leram e que comentarem o livro. Então assim que tivermos o site, o link direitinho, vamos estar postando para você poder nos ajudar. Mas os 3 já se classificaram e se qualificaram nesse ano de 2011, pela premiação de 2010, em mais de centenas e centenas de livros que foram publicados e lançados. Esses 3 se destacaram para a honra e glória do Senhor, né? Graças a Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês que nos deu esse apoio. Eu iniciei nessa manhã a série Segredos Espirituais. Quantos vieram de manhã? Pouca gente, né? Então eu vou ter que falar uma parte de novo, né? Vamos dar aí uma introdução de novo para você se situar acerca do que eu estou falando, para você se situar acerca dessa mensagem. Na verdade, essa mensagem é de um seminário que eu fiz com o pastor Dr. Myles Munroe. Myles Munroe, um servo de Deus. Quando eu ouvi essas mensagens, eu falei, meu Deus, precisa passar isso na íntegra para a igreja. Porque são revelações muito profundas, são revelações que Deus tem dado ao Myles, e Deus tem feito de uma forma tremenda e gloriosa. E o Myles começou justamente como o princípio do que eu falei hoje de manhã. Em primeiro lugar, qual é o propósito da oração? Qual é o propósito e qual é o poder da oração? A pergunta que nos fica é, por que nós oramos? Por que você deve orar a Deus? O fato é que, de acordo com Jesus, a casa de Deus nunca foi para ser chamada centro de louvor, centro de adoração, ou centro de pregação ou ministração da palavra. Ele não disse que a minha casa será chamado centro de pregações, mas ele disse, a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada local de oração. Não uma casa de musicais, não uma casa de apresentações, muito menos uma casa de avivamento ou uma casa de reavivamento. Meu amado, Deus disse que a casa dele seria chamado casa de oração. E por que não oramos? Falei nessa manhã que muitas vezes não oramos pela frustração de não termos respostas. Mas, amados, nós devemos orar e devemos saber o verdadeiro princípio, o verdadeiro sentido, o verdadeiro motivo, a verdadeira razão da oração. Por quê? Se Deus é soberano, por que nós devemos orar? Você acha que a sua oração influencia a Deus? Se Deus é soberano, isso quer dizer que Ele tem poder de fazer qualquer coisa que Ele queira, na hora que Ele queira, a despeito de você orar ou não. Ele é soberano, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele pode mudar qualquer coisa que Ele queira, porque Ele é soberano. Agora, se Deus pode fazer qualquer coisa que Ele queira, por que orar então? Será que a nossa oração influencia a resposta de Deus? Claro que não. Porque se a nossa oração influenciasse a resposta de Deus, Ele deixa de ser soberano. Se a nossa oração influencia
o agir, a resposta de Deus, então significa que o nosso Deus pode ser manipulado pelas orações dos homens? De maneira nenhuma, de jeito nenhum. Então por que Paulo nos diz, orai sem cessar? Para que precisamos orar? Se Deus tem todo o poder, por que Ele quer que nós oremos? Se Deus pode resolver todos os problemas da terra, por que Ele pede que você ore? Por que, meu amado, Ele pede que você participe de uma forma indireta? Ele tem todo o poder, Ele é soberano, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é justo, Ele é soberano. E por que Ele não faz a obra então? Por que precisamos orar? Certa feita, um grande líder religioso fez uma grande declaração. Parece que o homem sem Deus não pode fazer nada, mas sem o homem, Deus também não vai fazer nada. O que nós temos que entender é que Deus criou os céus e a terra, e quando Deus criou os céus e a terra, Deus fez a terra muito linda, bonita, maravilhosa. Deus colocou toda a provisão na terra para sustentar o homem antes de criar o homem. Deus criou todo o suprimento, toda a provisão. Deus criou as ervas do campo, as árvores frutíferas, os frutos. Deus criou, meu amado, os vegetais. E é interessante você observar que toda a provisão ao homem Deus criou antes de criar o homem. Quando Deus terminou tudo, quando tudo estava pronto, abra sua Bíblia comigo em Gênesis 1:26. Quando Deus formou todas as coisas, então Deus disse: façamos o homem. Façamos, ele se envolve. Façamos aponta para a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos está no plural, mas ele se envolve com o fazer. Ele se envolve, meu amado, não apenas ele ordena, não apenas ele fala, mas ele coloca a mão na espécie, ele cria, ele faz. Façamos o homem. E como que ele fez o homem? Façamos o homem na nossa própria imagem e na nossa própria semelhança. Falei nessa manhã que a palavra hebraica para homem aqui é ish. E ish é o nome que Deus deu ao ser humano. Agora nós temos que entender que o homem é um espírito. O ser humano é um espírito. Deus criou um ser espiritual. Quando Deus estava para criar o homem, quando Deus queria colocar um representante na terra, quando Deus queria colocar um embaixador na terra, Ele tira uma parte do seu próprio espírito e Ele cria o homem. Ele tira um pedaço de si próprio e chama esse pedaço de si próprio de Ish. Chama esse pedaço de si próprio de homem. Então nós temos que entender que o homem é um ser espiritual. Nós, como seres humanos, não somos seres carnais, nós somos um ser espiritual que possuímos uma alma e moramos em um corpo. Mas todo ser humano, ele é um ser espiritual. O homem é um ser espiritual. Não que ele tenha um espírito, ele é um ser espiritual que possui uma alma e que mora num corpo. Agora, mais profundo ainda, a palavra ish no original para homem significa plural, ou significa toda espécie humana, macho e fêmea. Ish é toda espécie de homem. Todos nós somos chamados de ish. Agora, o que você tem que entender é que você é a única criatura em existência que tem a imagem e semelhança de Deus. Nenhuma outra criatura tem a imagem de Deus. Nenhum anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim, nenhum anjo, meu amado, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Miguel, com toda a sua legalidade entre os exércitos angelicais, ele não foi criado à imagem e semelhança. Gabriel não foi criado à imagem e semelhança.
Lúcifer não foi criado à imagem e semelhança, mas o homem, o ser humano, você foi criado à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Você é a única criatura que tem a imagem de Deus e a semelhança de Deus e é como Deus. Agora Deus disse: façamos o homem, façamos a imagem, a nossa própria imagem, a nossa própria natureza, a nossa própria característica, e que este homem seja como nós, e que ele funcione como nós. Então disse Deus, e essa é a mais importante declaração que Deus fez, verso 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele tenha domínio, e que ele domine sobre os peixes do mar, domine sobre as aves dos céus, domine sobre o gado, domine sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Meu irmão, meu amado irmão, minha irmã, Deus criou o homem e Deus deu ao homem domínio. A pior declaração, se assim podemos dizer, que Deus fez foi: permita que eles tenham domínio. As duas palavras mais perigosas que Deus falou, as duas colocações que Deus fez: permita que eles. E aqui está o segredo espiritual de muitas coisas, como nós começamos nessa manhã. Quando Deus estava te criando e Ele diz: façamos o homem, Ele estava envolvido. Mas quando Ele libera este homem, Ele diz que eles tenham domínio. Primeiro Ele disse: façamos, criamos o homem. Mas quando veio para o seu desígnio, então Ele outorga, Ele responsabiliza, Ele autoriza o homem a agir, a dominar, a ter autoridade, a ter poder. Permita eles. E por que é a declaração mais difícil, mais preocupante? Por que é a declaração mais perigosa que Deus fez? Porque quando Deus disse: permita que eles tenham domínio, Deus saiu da equação e deixou só o homem na equação. E meu amado, aqui está o segredo de muitas coisas. Ou seja, façamos nós, isso significa Deus estava envolvido, mas quando Ele outorga domínio, Ele disse: permita eles. Significa o quê? Deus não está mais envolvido na questão de autoridade, na questão de domínio sobre a terra. A declaração mais perigosa que Deus já fez desde a criação, o que Deus estava fazendo, Ele estava saindo da equação. Era muito bom, muito importante se Deus tivesse dito: façamos o homem e que nós tenhamos domínio. Mas não, Ele disse: e domine eles tenham domínio. Permita que eles dominem sobre a terra. Agora, quando Deus fala, o que Ele fala se torna lei. Quando Deus fala, Ele não muda mais. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele outorga o domínio ao homem sobre a terra, Ele precisa de uma autorização do homem para ele poder agir. Ele precisa de uma atuação, uma legalização do homem para poder agir, para poder fazer. Certa ocasião, Moisés pergunta a Deus: como tu descreves quem tu és? Quem é o Senhor? E Deus responde a Moisés: eu sou o que você quer que eu seja. O que eu sou depende do que você quer que eu seja naquela hora. É por isso que em todas as páginas da Bíblia o nome de Deus muda. Moisés começa a escrever e coloca o nome de Deus como Jeová, pontinhos.
E você tem que preencher o espaço em branco para aquilo que você quer que ele seja naquela hora. Você tem que preencher o espaço em branco para aquilo que você necessita que ele seja. Ou seja, se você está enfermo, o nome dele muda para Jeová Rafá. Se você não tem paz, o nome dele muda para Jeová Shalom, o Deus que dá a paz. Se você não tem dinheiro, o nome dele muda para Jeová Jireh, o Senhor que supre todas as necessidades. O que você precisa que ele seja, o nome dele muda para você e ele vai se tornar aquilo que você precisa. Ele vai se tornar o suprimento, a provisão. Ele vai se tornar aquilo que você necessita que ele seja. Deus não cura, ele é a própria cura. Ele é o Jeová Rafá, nele a cura está presente. E meu amado, quando você necessita de cura, ele se manifesta como Jeová Rafá na tua vida, e não há enfermidade que resista ao poder do Deus Todo-Poderoso. Deus não dá a paz, ele é a própria paz. Então, se você está perturbado e sem paz, você precisa de um encontro com Jeová Shalom. E há 2000 anos atrás, o homem estava perdido, o homem andava em trevas, e meu amado, Deus se tornou carne, Deus se tornou carne e veio a esta terra e habitou entre nós, e o corpo deste Deus que veio em carne e sangue foi chamado de Yeshua, Jesus. Ou seja, o Deus Jeová se tornou Yeshua. Yeshua significa Salvador. Por quê? Porque o homem estava perdido, então ele se tornou salvação. Isso é o que ele era em carne e sangue. Ele era salvação. Por isso que Paulo vai nos declarar, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Yeshua. Ele era, ele é e ele sempre será o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Por quê? Porque ele é a salvação. Ele se tornou, ele se fez Salvador. Agora, dentro de Jesus estava o Deus Todo-Poderoso. É por isso que, na verdade, Jesus tinha um problema para explicar o seu nome para os líderes religiosos. Por exemplo, um dia Jesus chegou e disse a eles: eu sou a luz do mundo. No dia seguinte, ele muda o seu nome e ele diz: eu sou o caminho. Em outro dia ele muda seu nome e ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Um outro dia ele diz: eu sou o bom pastor. Outro dia ele diz: eu sou o autor da vida. E o povo não entendia, e o povo olhava para ele e dizia: nos diga claramente quem é você. E ele disse: eu estou dizendo em todo o tempo e você não está entendendo. Se você está com sede, eu sou a água da vida, e quem beber desta água jamais tornará a ter sede. Se você está em trevas, está em escuridão, eu sou a luz da vida. Se você é pecador, eu sou o Salvador que te redime do teu pecado. Se você está morto, eu sou a ressurreição e a vida. Quem você quer que ele seja para você nessa noite? Interessante que tudo aquilo que Deus fala se torna lei. E uma vez que Deus deu domínio ao homem na terra, o salmista declara, uma das declarações que confirma isso da parte de Deus é: eu tenho colocado a minha palavra sobre mim. E isso é muito importante, meu amado. Quando Deus fala, a sua palavra se torna lei até para ele. Ou seja, quando Deus fala, ele próprio se submete à sua palavra. Quando Deus fala, ele não muda aquilo que ele falou. Ele, quando fala, ele obedece aquilo que ele fala. Por quê? Porque ele colocou o seu nome, a sua palavra acima do seu nome. Então, quando Deus disse a Adão, quando Deus disse ao Ishi, ao homem, que ele domine, que vocês humanos tenham domínio sobre a terra, isso se tornou uma lei. E aqui está
está a lei: qualquer espírito na terra sem um corpo é ilegal na terra, porque para agir na terra tem que ter um corpo físico. Expliquei isso de manhã em detalhes, acho que tem o CD aí ainda. Qualquer espírito na terra sem um corpo não tem direito legal, não tem poder para agir na terra, porque Deus estabeleceu um princípio, Deus estabeleceu uma lei: permita que eles tenham domínio. Então você é um espírito que possui uma alma, que mora num corpo, e porque você tem um corpo físico, você tem domínio sobre a terra. Então qualquer espírito sem um corpo é ilegal no planeta Terra. Você pode repetir isso comigo? Qualquer espírito sem corpo é ilegal na terra. Qualquer espírito sem corpo é ilegal no planeta Terra. Isso é uma lei. Abra comigo Salmo 115, Salmo 115, versículos 15 e 16. Sede benditos do Senhor, o Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os céus é território dele. Ele tem domínio, poder, autoridade nos céus, mas a terra deu a eles aos homens. 3 espaços físicos: céus, terra e inferno. Deus não criou o inferno para o homem, o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, mas a terra, meu amado, Deus criou para o homem. A terra, Deus deu domínio ao homem, e aqui está um dos grandes segredos da batalha espiritual, tendo em vista que Deus estabeleceu como lei, que é o ser humano que vai dominar sobre a terra. Desde que Deus criou o homem, o diabo está persuadindo, está enganando, está assediando o ser humano para possuir um corpo, para que ele possa agir na terra. Por quê? Porque todo e qualquer espírito maligno, ou qualquer espírito, não pode agir na terra se não tiver um corpo físico. E aí exatamente que está: a carne luta contra o espírito luta contra a carne. Deus está dizendo aqui, o salmista registra: sede benditos, sejais abençoados pelo Senhor, o Criador dos céus e da terra. Os altos céus pertencem ao Senhor, os céus é dele. O homem não fala, não tem nada que fazer no céu, por enquanto. Por quê? Porque os céus são os céus do Senhor, é território dele. Mas a terra ele deu aos homens. Na terra é o homem que tem domínio, e o diabo te persegue, te atormenta, te atenta, porque ele quer uma legalidade, ele quer possuir um corpo para ele poder ter atuação na terra. Agora, meu amado, você que tem Jesus como Senhor e Salvador, o diabo não pode entrar na tua vida, porque o Espírito Santo de Deus já preencheu a casa. O Espírito Santo de Deus habita no teu espírito, e o diabo não tem legalidade, não tem como entrar. Como ele não pode entrar na tua vida, então ele tenta parar o teu culto, ele tenta impedir você de agir, ele tenta parar você através de frustração, de decepção, através de problemas, de enfermidades. Agora, meu amado, as pessoas que estão como humanos no mundo, que não têm Jesus como Senhor e Salvador, estão dando o seu próprio corpo, estão legalizando a atuação de Satanás através do seu próprio corpo. E infelizmente nós temos visto que tem mais gente
gente dando vazão a Satanás do que gente dando vazão ao Espírito Santo de Deus. E Paulo nos diz: não extingais o Espírito. Meu amado e minha amada, Deus quer agir na terra, Deus quer fazer coisas grandes na terra, mas Ele precisa de um humano, Ele precisa de você, porque por mais que Ele seja onipotente, onisciente, onipresente, soberano, criador, todo-poderoso, Ele só pode agir se Ele tiver um corpo físico. Se você não der lugar, Ele não pode agir. Ele, meu amado, não quebra leis, não quebra princípios que Ele estabeleceu. Uma vez que Ele deu domínio ao homem, é o homem que tem que avançar e tem que expandir o reino de Deus. É o homem que tem que atuar e trazer o reino de Deus à terra, porque mesmo Ele sendo onipotente, onisciente, onipresente, Ele não vai quebrar a lei que o homem domine sobre a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. A terra é território do humano. Qualquer espírito que tentar agir na terra sem um corpo físico, sem um corpo humano, é ilegal. Deus cria o homem como embaixador, como representante. Deus dá a este homem domínio e autoridade, e nós temos que entender que somente os humanos é que têm autoridade legal sobre a terra. Então, meu amado, qualquer espírito sem um corpo é ilegal sobre a terra. Por isso que você tem poder, domínio e autoridade no nome de Jesus para expulsar todo demônio, todo espírito maligno. Você pode ordenar. Por quê? Porque ele está quebrando uma lei, ele é ilegal na terra. E quando na verdade Deus estabeleceu essa lei, Deus incluiu a si próprio. Permita a eles terem domínio. E Deus nunca quebra a sua lei. É interessante nós fazermos um panorama bíblico. Vocês já notaram, quando você lê a Bíblia, quando Deus quer agir na terra, qualquer coisa que Ele quer fazer na terra, Ele encontra um ser humano para ajudá-lo. Por quê? Porque é o humano que tem direito legal na terra. É o humano que tem poder legal para liberar as coisas na terra. É o humano que tem a licença de fazer negócios na terra. É o humano que pode, meu amado, implantar o reino de Deus na terra. João Batista se levanta com uma mensagem dizendo: é chegado a vós o reino dos céus. É por isso que Deus precisa de você para as coisas acontecerem na terra. Agora, se você se calar, se você recuar, se você cruzar os seus braços, como Deus pode agir? Mesmo sendo onisciente, onipotente, mesmo sendo todo-poderoso, mesmo sendo onipresente, mesmo sendo criador, eterno, soberano e justo, quem tem a licença, quem tem a legalidade para agir na terra é o humano. Mesmo Deus tendo todo o poder, quem tem a permissão é o homem. Mesmo Deus tendo todo o poder, quem tem autoridade na terra é o ser humano. Quando a serpente estava induzindo Eva, e Eva deu o fruto a Adão, por que Deus não interviu? Por que Deus não interferiu e parou ali? Porque, meu amado, Deus sabia que Ele já tinha declarado que era o homem que tinha poder, domínio e autoridade num corpo físico. Deus não tinha corpo físico até então. Quando Adão estava para comer o fruto, mesmo Deus sabendo que Ele iria fazer com que toda a raça humana, toda a espécie humana iria cair no pecado, Ele só assistiu. Por quê? Porque Ele já tinha dado poder, domínio e autoridade. Então Ele não interferiu para proibir o homem de comer, porque ao homem tinha dado esse domínio. Agora, Deus não tinha corpo, Ele fez a si próprio ilegal, mesmo tendo todo o poder, toda a autoridade, mesmo sendo onisciente, onipresente, onipotente, tendo todo o poder, Ele não quebra a sua palavra.
Satanás sabia que Deus nunca iria quebrar sua palavra. O diabo sabia que Deus precisava de um corpo físico para fazer negócios na terra. Agora o diabo, como um espírito caído, perdeu o seu corpo e ele também precisava de um corpo físico. Então o diabo vai até a serpente, ele começa a barganhar, ele começa a negociar com a serpente. Eu preciso de um corpo. E o diabo faz um negócio com a serpente. E meu amado, e a serpente dá o corpo para Satanás. É por isso que Deus amaldiçoou a serpente. Disse à serpente: amaldiçoada estás, porque você cedeu o seu corpo ao diabo. Sobre o teu ventre andarás, rastejarás, e pó comerá todos os dias da sua vida. É por isso, meu amado, que quando Deus envia Jesus à terra, ele resgata o poder de domínio, porque ele estava num corpo físico. E agora, em o nome de Jesus, você pode expulsar todo demônio, todo espírito maligno. Em o nome de Jesus, você é legal. O diabo não é legal nesta terra, ele está na ilegalidade. Meu amado, você como ser humano tem autoridade, tem poder, tem domínio, em o nome de Jesus, para expulsar todo e qualquer espírito maligno. Está debaixo dos seus pés. Todo demônio tem medo do ser humano que sabe qual é a autoridade que ele tem como humano. Você tem um corpo físico, Satanás não tem corpo. Você tem autoridade de Jesus, eles não têm autoridade. É por isso que quando você diz: em o nome de Jesus eu te ordeno que saia, ele tem que sair. Agora, por outro lado, é por isso que todo demônio está procurando um corpo humano. Agora mesmo, nesse momento, há uma batalha no mundo espiritual, e o diabo está procurando um corpo físico, um corpo humano para viver, porque quando ele tem um corpo, ele pode agir, ele pode funcionar legalmente. Então, meu amado, por isso que há muitas possessões diabólicas. Deus não poderia e não interviu com Adão e Eva. Por quê? Porque Satanás sabia que se Deus interferisse na escolha, no livre-arbítrio de Adão e Eva, Deus estava sem um corpo. Então, se Deus intervisse, ele estaria quebrando a sua própria palavra. E se Deus quebrasse a sua própria palavra uma única vez sequer, nós nunca jamais poderíamos confiar nele. Mas, meu amado, ainda que o homem for infiel, Deus permanece para todo sempre fiel. Ele é justo, ele é santo, ele é fiel, e ele não vai ir contra a sua própria palavra, ele não vai quebrar a sua própria palavra, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Mesmo vendo que o homem, o ser humano, iria levar toda a espécie humana à queda, Deus não pôde fazer nada para não quebrar uma lei. Deus manteve a sua palavra. Deus ficou assistindo o diabo seduzir, enganar, tentar, persuadir a Eva. Quando Eva desobedeceu e comeu do fruto proibido e deu o fruto a Adão, Satanás ficou entusiasmado. Eu peguei ele, e ele não pode se manifestar porque ele não tem um corpo. Eu destruí os planos de Deus, e ele não pode vir porque ele não tem legalidade. Eu me antecipei e tomei uma legalidade negociando com a serpente. Satanás queria se sentir, meu amado, esperto. Só que o diabo esqueceu que Deus ainda poderia falar. E parafraseando Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. A semente da mulher ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Parafraseando isso, o que estava acontecendo aqui é como se Deus dissesse ao diabo:
Satanás, você sabe que eu não posso chegar aí agora, porque eu não tenho um corpo físico ainda. E por não ter um corpo físico, eu não tenho legalidade, domínio sobre a terra. Mas eu vou fazer uma declaração aqui para você. A mesma espécie que você usou, uma mulher, para destruir a minha criação, eu vou usar a mesma espécie, uma mulher, e ela vai ceder o seu corpo, o seu ventre, e eu vou ir à terra legalmente. Eu vou ir à terra em carne e sangue. A virgem conceberá e dará à luz a um filho. Eu vou ir à terra legalmente. O verbo se fará carne e habitará com os humanos. Eu vou ir à terra em carne e sangue. E quando eu for à terra em carne e sangue, eu vou esmagar a tua cabeça legalmente. Por isso que quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, o diabo te odeia, mas Deus te ama. Satanás ficou nervoso. Toda geração, todo período da história, o diabo está tentando, está procurando, está buscando pessoas, meu amado. Quando na verdade Deus foi levantar Moisés, o Satanás começou a matar crianças, a sacrificar crianças. Quando Moisés, o libertador do Antigo Testamento, quando ele foi levantar e começar o seu ministério, estava para ir à terra, o diabo pensou: ele acabou de chegar. Então Satanás disse a Faraó: mata todos os homens, mata de todos os jebusitas, cananitas, todos os machos que nascerem, tem que ser sacrificado. Todo menino que nascer, toda semente, todo homem tem que ser sacrificado. Mata. E aí vem uma série de aborto. Por quê? Porque Deus está chegando. E meu amado, a palavra de Deus nos diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus enviou o Verbo que se fez carne, nascido de mulher, para quebrar todos os que estavam debaixo da lei, para quebrar todo o poder de domínio, de intimidação. Deus veio a Maria e disse: Maria, você está pronta? 720 anos antes, Isaías viu o plano de Deus, e Isaías disse: eu vejo um sinal, mas ninguém vai crer no que eu estou vendo, ninguém vai crer na minha mensagem, o que eu vejo ninguém vai acreditar. Então o escritor registra: quem deu crédito à nossa pregação? Por quê? Porque eu vejo que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Como pode ser? Mas é Deus que está mostrando, é Deus que está falando. Deus vai colocar a semente da palavra no ventre da mulher, e ela conceberá, e ela dará à luz a uma criança que se chamará Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Agora, quando você vai para o original, Emanuel é a junção de 3 palavras. En, dentro de. Man, no hebraico significa raça humana. En, dentro. Man, raça humana. El é o particípio de Elohim, o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, Emanuel significa Deus dentro de um corpo humano. Porque até então Deus não tinha legalidade sobre a terra. Isaías diz: eu vejo mais detalhes. A nós vai nascer um filho. A nós vai nascer um filho. A nós. Porque a Deus não.
A Deus o Filho sempre existiu. Para Deus o Filho foi dado. Somente uma criança nasce, meu amado, mas não um filho de Deus. Por quê? Porque ele já existia. E aqui você tem que entender, e eu começo a mensagem a partir daqui, porque de manhã eu parei exatamente aqui. A criança é que nasce, mas não um filho. Por quê? O filho será dado, mas a criança nasce. Ou seja, há uma grande divergência entre Jesus e entre Cristo. Jesus é humano, Cristo é divino. Jesus é o Yeshua, é o Salvador. Cristo é o eterno, é o ungido. Cristo nunca nasceu, por quê? Porque ele sempre existiu. Quando Deus estabeleceu a lei, façamos o homem, Cristo já estava com ele. Cristo é eterno, de eternidade a eternidade, mas a nós, humanos, vai nascer um filho. Maria, ela fez nascer a criança, mas Maria, meu amado, nunca fez nascer o Filho de Deus, porque o Filho de Deus sempre existiu. O Filho de Deus foi dado, foi entregue. A criança é o corpo físico, mas o Filho de Deus é o Espírito de Deus, é a semente pura, incontaminada, incorruptível, a semente da palavra de Deus. Maria deu à luz a criança, mas Deus deu o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus entregou o Filho, mas a criança fez o Filho legal no território da terra. Ou seja, meu amado, Deus não podia ter domínio e autoridade desde o momento em que ele deu ao homem o poder de domínio, mas quando Jesus nasceu em uma criança, ele então legalizou. Deus deu o Filho, mas a criança que fez o Filho legal na terra. O mistério de Deus e dos anjos de Deus: teu nome será Yeshua, Jesus, o Salvador. Por quê? Porque o homem está perdido, o ser humano está perdido, o ser humano não tem salvação, mas eu sou a salvação e a vida. Ele é o Salvador Todo-Poderoso. Meu amado, nós temos que entender que Maria não deu nome ao Filho de Deus, porque o Filho de Deus é o Cristo. Cristo é o ungido. Cristo nunca nasceu. Cristo é o eterno, de eternidade a eternidade. Mas Jesus nasceu há 2000 anos atrás. Agora, Cristo é o verbo que se fez carne. E João capítulo 1, versículo 1 nos diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele, quem? Jesus, o verbo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Maria só deu nome à criança, ao corpo físico do Cristo, a qual ela chamou de Jesus. Deus já tinha dado nome para o Filho, Cristo, o ungido de Deus. Agora nós temos que entender que Jesus é a casa legal de Cristo. Jesus traz Cristo legal à terra. Jesus fez Cristo legal na raça humana. O corpo, a criança, fez o ungido de Deus legal nesta terra. Jesus fez Cristo legal. Agora a nossa pergunta que ficou de manhã para eu responder hoje à noite: por que a oração é necessária? Porque Deus não pode fazer nada na terra se não for através da permissão de um humano. Porque é o humano que tem todo o poder e autoridade na terra. Meu amado e minha amada, você como ser humano é o agente mais poderoso na terra, porque você está em um corpo físico. Quando você perde o seu corpo, você tem que sair da terra e não volta mais para ela. Quando você morre, a palavra de Deus está escrito: aos homens está ordenado morrer uma só vez. E aqui desfaz toda e qualquer crença de reencarnação. Porque ao ser humano
está determinado vir a esta terra uma única vez. Por isso que quando você morre, você está presente com o Senhor. Por quê? Porque o teu corpo é a única coisa que te mantém legal aqui na terra. Então, meu amado, a oração é o homem dando licença a Deus para poder interferir nas coisas da terra. A oração é o homem entendendo o plano de Deus, entendendo o que Deus quer fazer. A oração, meu amado, é o homem dando legalidade a Deus para intervir nas coisas da terra. A oração é o homem legalizando, dando licença a Deus para vir a esta terra e fazer a sua vontade. Por isso que Jesus, quando vai ensinar os seus discípulos a orar, ele diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Deus não pode fazer nada na terra sem a permissão de um humano. A oração é o homem dando legalidade, dando licença a Deus. A oração é o homem legalizando a atuação, o agir de Deus. Leia a sua Bíblia toda. Deus disse: a tua cidade está cheia de crime, está cheia de pecado, os políticos estão corruptos, os sacerdotes, os pastores se corromperam, os sacerdotes são corruptos, a violência, o assassinato, a corrupção, a miséria, a pobreza, a prostituição. Mas Deus diz: eu quero curar a tua cidade, eu quero mudar a tua cidade, eu quero arrumar, organizar a nação. E muitas vezes os homens perguntam: então por que o Senhor não faz? E Deus responde: se o meu povo eu quero fazer, mas é se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e orar, e orar, e orar. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer fazer, mas Ele precisa de uma legalização de um humano. Por que Deus não muda? Porque Ele estabeleceu uma lei. Por que Deus não conserta esta nação que caminha a passos largos para o inferno? Porque mesmo sendo onipotente, Ele não pode quebrar um princípio, uma lei. Domine eles. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, 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 então eu virei, eu curarei, eu sararei, então eu virei e curarei São Paulo, então eu virei e curarei a nação. Meu amado, é por isso que Deus precisa de você. Parece soar bem estranho essa declaração: Deus precisa de nós, mas é uma grande verdade. Deus escolheu precisar de nós para poder agir na terra, para poder atuar na terra. Sem um corpo, ele não pode ter legalidade, ele não pode ter autoridade, ele não pode ter permissão para agir na terra. Por isso que a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra nos dias de hoje, o corpo vivo de Cristo. Deus quer curar, Deus quer libertar, Deus quer fazer, mas através de você. Deus diz: Moisés, sim, Senhor, eu ouvi o clamor do povo, está na hora de eu libertá-los. Ah, que bom, Senhor. É você que eu vou usar. Eu sou Deus, eu sou o Todo-Poderoso, eu tenho todo o poder, eu sou o Deus Jeová, eu sou o que sou. Eu criei os céus, a terra, eu criei o universo. Só que Moisés, eu quero libertar o meu povo. Moisés poderia ter respondido: então, Senhor, por que o Senhor não liberta? Por que o Senhor vem a mim?
porque eu preciso de um humano. Vai e liberta-os. Deus diz a Moisés e Moisés não entende. Se é o Senhor que tem todo poder, então por que o Senhor não faz? Eu tenho todo poder, mas é você que tem a licença para agir. Mas Senhor, eu sou fraco, eu não sei falar. Senhor, olha, eu sou pesado de línguas. E Deus olha para Moisés e diz: eu não me importo, você é um ser humano, e eu sei que o ser humano é falho, mas eu preciso de você. E Deus olha para Moisés, e Moisés olha para Deus e diz: mas Senhor, eu não sei falar. E Deus diz: eu não me importo, você sendo humano, basta. Mas Senhor, eu tenho medo. Você vai falar o que eu for falar para você falar. E Deus diz: Moisés, eu só preciso de um humano, eu só preciso de uma legalidade, eu só preciso de uma permissão. Moisés diz: tudo bem, eu irei. E Deus olha para Moisés e diz: muito obrigado. Eu posso ouvir Deus cantando: eu tenho um ser humano. Eu tenho um ser humano. Eu vou mudar a terra. Será que Deus tem você? Deus diz: Moisés, eu vou te dizer o que você tem que falar, e eu vou fazer tudo o que você disser, porque o que eu quero fazer precisa passar pela boca de um humano. A vida e a morte estão no poder da língua. Meu irmão, entenda esse segredo. O que Deus quer fazer, precisa haver uma palavra liberada. Precisa passar pela boca de um humano, para quê? Para haver legalidade na terra. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, vai a Faraó e diga a ele: Faraó, deixa o meu povo ir. Sim, Senhor. Moisés chega diante de Faraó e fala: deixa meu povo ir. Não, esse povo não vai sair daqui. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, fala para ele que eu vou mandar as pragas, eu vou mandar os gafanhotos. Fale a ele, declare a ele, fale a ele que os gafanhotos vão chegar e vão arrasar tudo que está ali. Tudo bem, Senhor. E Deus olha para Moisés e diz: muito obrigado. Ele chega diante de Faraó e fala: olha aqui, se você não deixar o povo de Deus ir, vai vir um monte de gafanhoto. Naquele mesmo instante, meu irmão, uma praga de gafanhoto vem sobre o plantio, vem sobre a colheita, devasta tudo, devora tudo, até Faraó chegar ao ponto de falar: para, tá bom, eu vou deixar esse povo ir. Moisés chega para Deus e fala: Senhor, Faraó falou que vai deixar o povo ir. Volte lá e diga a ele que os gafanhotos vão sumir. No mesmo instante, irmãos. Porque havia um humano que era canal de Deus para aquele povo. Vai, diga a Faraó que os gafanhotos vão sair. Fale a Faraó. E na mesma hora, meu amado, os gafanhotos pararam. Meu amado, a oração é para nós sabermos o que está no coração de Deus, para nós agirmos nesta terra. A tua oração não muda Deus, mas ela muda nós. A tua oração é para você entender o que é que Deus está fazendo, qual é o plano de Deus. Meu amado, eles saíram do deserto, eles chegaram diante do Mar Vermelho, água, um mar pela frente. Moisés olha para trás, um exército de Faraó, vindo com carros, com carruagens, com cavaleiros. Ele fica em pânico, ele fica em desespero. Eles estão no meio, de um lado o mar, do outro lado o exército. Ele sabia que eles iam morrer, água na frente, não sabiam nadar. Meu amado, Faraó atrás com todo o exército. E Moisés diz: Senhor, o que nós vamos fazer? Nós vamos morrer. E Deus disse: por que clamas a mim? Estende a vara, ordena essa água
e diga ao povo que marche, porque antes de acabar o sol de hoje, você nunca mais vai ver estes teus inimigos na sua frente. Esse é o papel dos líderes. Isso é o que os líderes têm que fazer. Eles têm que fazer uma declaração, eles têm que liberar uma palavra, mesmo não sabendo como fazer, porque, meu amado, quem age é Deus, através da nossa palavra, através da nossa legalização nessa terra. Meu amado, a Bíblia diz que Moisés foi ao lado de uma árvore e disse: Senhor, você ouviu o que eu disse? E o Senhor disse para Moisés: estranho, por que é que você vem a mim? Foi isso que eu disse para você dizer, e você disse o que eu falei para você falar. E Moisés disse: por que nós vamos ser mortos? E eu disse a eles que na verdade eles vão passar. Meu irmão, nenhum soldado ficou vivo quando ele viu todos os inimigos vindo pelo mesmo caminho que eles passaram. Ele começa a dizer: Senhor, e agora? E agora? Fala para o mar fechar. A vida e a morte está no poder da língua. O que é que você está profetizando? Essa situação não tem jeito, eu vou acabar morrendo com essa situação. Essa tem sido a sua declaração? O que é que você está dizendo? Eu nunca vou sair desse problema, eu nunca vou sair dessa dívida. O que é que você está declarando? A minha vida não tem mais jeito? Meu irmão, você que é autoridade na terra, toma cuidado, porque quando você faz uma declaração dessa, o diabo pega essa declaração e vai diante de Deus, como ele foi na situação de Jó, e ele diz: olha lá, Senhor, ele que tem autoridade na terra, que falou que não tem mais jeito, deixa eu fazer com que não tenha mais jeito? Moisés fica diante da água, ele segura a vara, ele estende a vara, ele fala com o mar, ele fala com a água: fecha. E a Bíblia nos diz que os inimigos sucumbiram, e todos os filhos de Israel viram os soldados de Faraó perecendo naquele mar que eles tinham passado a seco. Por isso que Jesus fala que tudo que você amarrar na terra ficará retido, e tudo que você liberar na terra será liberado nos céus. O que você amarrar na terra fica amarrado, o que você liberar fica liberado. Meu irmão, você tem o poder de amarrar e desamarrar, de atar e desatar. Se você amarra, fica amarrado, mas se você libera, fica liberado. Moisés foi à água e disse: abre, ela abriu, mas quando ele disse fecha, Deus honrou a palavra que saiu da boca de Moisés. Deus honrou e matou todo o exército inimigo. Esse poder é o que o humano tem na terra para fazer. E último exemplo, e eu termino com isso: Abraão, meu amado, Deus vai, conversa com Abraão como um amigo, e Deus diz para Abraão: Abraão, eu tenho um problema. E Abraão disse: qual o problema, Senhor? Deus diz: você viu aquela cidade lá, Sodoma? Sim, Senhor. O cheiro do pecado dela já subiu às minhas narinas, e eu quero destruir Sodoma. Abraão diz para Deus: tu és o Todo-Poderoso, tu és o soberano, vai em frente, destrói, Senhor, queima tudo. E Deus diz para Abraão: não, eu sou ilegal, eu não tenho um corpo físico na terra, eu preciso de um humano, você, para poder destruir Sodoma e Gomorra. Deus precisa de você para mudar a realidade da igreja. Deus precisa de você para mudar São Paulo, para mudar o Brasil e para mudar o mundo.
E de nada adianta cruzarmos os braços e falarmos: se Ele é todo poderoso, por que Ele não faz nada? Ele não pode fazer se você ficar de braços cruzados. A Bíblia nos diz que Abraão falou com Deus como um homem fala com um amigo. Abraão começou a negociar com Deus. Por quê? Porque ele percebeu que era ele que tinha esse poder. Você não entende, nada acontece nessa cidade de Sodoma, Abraão, sem a tua legalização, sem a tua permissão, sem o teu direito legal. E Abraão disse: Senhor, se o Senhor encontrar 50 justos nessa terra, tu não a podes destruir. E Deus disse: tudo bem, se tiver 50, tudo bem. Mas Senhor, se dos 50 faltar 10, se tiver 40, tudo bem, o que você disser. Senhor, se dos 40 faltar 10 e o Senhor encontrar 30, tudo bem, Abraão, eu tenho poder, eu tenho fogo, eu vou destruir a cidade. Se tiver 30, eu não faço. Se dos 30 faltar 10 e o Senhor encontrar 20, se dos 20 faltar 10 e o Senhor encontrar 10, se dos 10 faltar 5, o Senhor encontrar 5. E Deus diz a Abraão: tudo bem, você que é a autoridade na terra, tudo bem, Senhor, só aguarda um momento. Ele vai visitar o sobrinho Ló. E Abraão diz para Ló: Ló, sai dessa terra, porque eu estou quase dando a permissão para Deus destruir isso tudo aqui. Sai. Pega a tua esposa, pega as tuas filhas, porque eu vou dar licença para Deus, eu vou legalizar a vontade de Deus na terra. Meu irmão, a palavra de Deus diz que Ló pegou a sua esposa, pegou as suas 2 filhas, saíram da cidade, e no caminho Deus disse à família: não olhe para trás. Mas a mulher de Ló não conseguiu, ela queria ver a casa dela pela última vez, mas aquilo que Deus fala é lei, e ela olhou para trás e virou estátua de sal, se tornou estátua de sal. Foi só sair da cidade, o fogo, o enxofre veio sobre a cidade, destruiu tudo, acabou tudo, e não sobrou nada nem para contar a história. O homem se afastou de Deus, o pecado se multiplicou na terra. E eu termino com Lucas 11. Vamos lá para Lucas 11. Jesus veio a essa terra em carne e sangue, num corpo físico. E a partir do momento que Jesus nasceu nesta terra, Cristo não nasceu, mas Jesus nasceu. A partir do momento que Jesus nasceu nessa terra, legalizou a Deus, o atuar, o agir de Deus. Por isso que tudo que saía da boca de Jesus era rema. A palavra de Deus nos diz que o verbo se fez carne. O verbo, a palavra em ação, se tornou legal quando ele veio num corpo físico. E aconteceu que, Lucas 11:1, estando ele, quem? Jesus, a orar num certo lugar, quando acabou de orar, lhes disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Meu irmão, os discípulos viram Jesus fazendo milagres, viram Jesus curando enfermos, viram Jesus expulsando demônios, viram Jesus limpando leprosos, viram Jesus levantando paralíticos, viram Jesus abrindo os olhos dos cegos, viram Jesus abrindo o ouvido dos surdos. Os discípulos viram Jesus andar sobre as águas. Mas uma pergunta interessante, um pedido interessante que os discípulos falam é: Senhor, ensina-nos a orar. Isso é uma pergunta impressionante. A única coisa que todos os 4 evangelhos
registram que os discípulos pediram para Jesus foi: ensina-nos a orar. Eles nunca disseram a Jesus: ensina-nos como andar sobre as águas, ensina-nos como expulsarmos demônios, ensina-nos a limparmos leprosos, ensina-nos, Senhor, a levantarmos os enfermos, a ressuscitarmos os mortos. Por quê? Porque o que eles mais viram Jesus fazer foi orar. Tem uma outra versão que esse versículo 1 nos diz: como era de costume. Jesus acordava todas as manhãs antes do dia começar. Todas as manhãs, era uma disciplina que ele tinha, como era de costume. Para quê? Para orar sozinho. Ele ia a um local separado logo pela manhã e passava horas e horas em oração. Todas as manhãs, antes do dia começar, Jesus se retirava e ia a um lugar separado, retirado para orar, como era de costume, antes do dia começar. Em Israel, o dia começa às 7 horas da manhã. Só que antes do dia começar, era mais ou menos às 4 horas da manhã. Isso quer dizer que todas as madrugadas Jesus acordava por volta das 4 horas da manhã e passava pelo menos 3 a 4 horas em oração. Um belo dia os discípulos acordaram, despertaram numa madrugada: cadê o mestre? Está orando. Eles chegam para ele e diz: ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos, como é que tu fazes isso? Como é que tu oras todos os dias? Agora, Jesus passava 4 horas em oração por dia, mas curava um enfermo em 4 segundos. Ele tinha um relacionamento, uma intimidade, uma comunhão com Deus, 4 horas por dia, mas expulsava um demônio em 4 segundos. Sai! E saía. E os discípulos entenderam que, pelo tempo de comunhão que esse homem tinha com Deus, pelo tempo de relacionamento que este homem tinha com Deus, era exatamente por isso que este homem sabia fazer o que Deus queria que ele fizesse. Ah, meu amado, Jesus passava 4 horas em oração, mas chegava o leproso, com 4 segundos, vai, apresenta-te ao sacerdote, os 10 eram curados. Isso significa que, se fizermos isso, vamos poder fazer aquilo. Ou seja, se fizermos uma vida, uma disciplina de oração, nós vamos poder ter autoridade na terra, nós vamos poder entender o que Deus quer fazer através da nossa vida. Só que, infelizmente, a igreja inverteu os papéis nos dias de hoje. Ela gasta 4 horas com um problema de uma pessoa e 4 segundos com Deus. Senhor, abençoe este dia. E depois quer autoridade, depois quer curar enfermos, depois quer levantar paralíticos. Hoje, meu amado, a igreja, nós temos feito o oposto. Estamos gastando 4 horas expulsando um demônio e 4 segundos numa oração com Deus todas as manhãs. Crentes e mais crentes, meu amado, expulsando demônios, cansando, suando, falando: sai, sai, sai. Só falta chegar ao ponto de falar: por favor, sai. Gritam, pedem ajuda, expulsa, 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 e parece que nunca liberta ninguém. Eu te amarro, eu te ordeno, eu te libero, eu te liberto, eu te repreendo, está amarrado. Gastamos horas com coisas que Jesus gastava segundos. Por quê? Porque gastamos segundos com coisas que Jesus gastava horas. Se você quer ter autoridade na terra,
chegou o momento de você ter uma comunhão com Deus de oração. Quanto mais tempo você gasta com Deus, menos tempo você vai gastar com os homens. Senhor, mestre, ensina-nos a orar. E no versículo seguinte, 11:2, Jesus disse: tudo bem, eu vou vos ensinar a orar. Quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso, que não estás na terra. Por quê? Porque é ilegal se ele estivesse na terra, porque ele não tem corpo físico. O corpo de Deus físico na terra hoje é a igreja. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Pai nosso que não estás na terra, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Por quê? Porque ele não pode trazer, então venha a nós. Porque ele precisa que você dê permissão, que você dê legalização, que você dê autoridade. Tua vontade seja feita. Por que ele quer que você peça a ele? Porque ele precisa da tua permissão. Por isso que Jesus, quando chegava diante do cego, dizia: o que queres que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. Veja, tua fé te salvou. Meu irmão, você precisa entender que, como ser humano, quando você entende a sua autoridade na terra, você se torna uma pessoa perigosa no mundo espiritual. Por isso que Satanás não quer que você entenda essa mensagem. Por isso que, quando você entender essa revelação, a tua vida vai mudar, a tua história vai mudar, a cidade vai mudar, a igreja vai mudar. Por quê? Porque nós somos humanos e temos um corpo físico, temos autoridade e domínio nessa terra. Meu irmão, os anjos não têm permissão para pregar o evangelho. Por quê? Porque eles não têm corpo físico. Eles queriam pregar o evangelho, mas Deus não permitiu. Por quê? Por causa de uma lei. Permita a eles, permita aos humanos. Como que o povo pode ouvir da mensagem do evangelho se ninguém for enviado? Deus precisa do teu corpo. Então, meu amado, Jesus é o corpo legal de Deus na terra. O verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Por isso que ele curou enfermos, ele ressuscitou mortos, ele limpou leprosos, ele expulsou demônios e ele outorgou a igreja. Vocês vão ir no meu nome, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Certa ocasião os fariseus chegaram para Jesus e disseram: com qual autoridade tu fazes estas coisas? João capítulo 5, depois você leia o capítulo todo. E ele disse: eu não faço essas coisas porque eu sou filho de Deus. Não, eu não faço esses milagres porque eu sou o filho de Deus. Eu faço essas coisas na terra porque o Pai tem dado toda a autoridade ao Filho. Só que eu faço essas coisas porque eu sou o Filho do homem. Eu faço essas coisas porque eu estou no corpo desta carne. E no corpo desta carne eu tenho autoridade legal. Eu tenho legalidade para atuar na terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a eles, aos filhos dos homens. Eu faço o que eu vi o meu pai fazer, e porque eu vi o meu pai fazer, como filho do homem, eu tenho autoridade legal na terra. E agora ele está para morrer na cruz do Calvário. E ele diz aos seus discípulos: eu vou deixar vocês agora. Eu vou deixar o corpo.
eu vou para a cruz para compartilhar o meu sangue. Eu vou derramar o meu sangue por um propósito, para limpar o corpo, para tirar a culpa do pecado. Quando meu sangue for derramado, com o sangue vertido, eu vou limpar o teu corpo. Com o meu sangue, disse Jesus, eu vou limpar a tua vida. Eu vou voltar novamente a vocês. E os discípulos olharam para Jesus e disseram: por favor, não vá, não faça isso. Ele diz: não, eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito de Deus não virá até vocês. Só que para o Espírito de Deus vir, eu tenho que limpar o corpo de vocês, porque Ele é santo. Para o Espírito Santo de Deus poder vir no corpo de vocês legalmente, o meu sangue tem que ser derramado na cruz do Calvário. Não vá, não nos deixes, nós queremos o Senhor aqui com o corpo e o sangue. E ele diz: eu tenho que ir, porque eu indo é melhor para vocês. E aí ele vai à cruz, colocam seus cravos em suas mãos, nos seus pés, a coroa de espinhos em sua cabeça, o sangue dele escorre por todo o corpo, pinga na terra. O corpo na cruz do Calvário, o corpo de Cristo. Cristo dentro de um corpo humano, de um corpo físico de Jesus. Antes de ele ir à cruz, o corpo físico, a carne, teve uma conversa com o Espírito lá no jardim do Getsemane. Jesus disse a Cristo: isso vai te machucar, isto vai doer em mim, tem alguma outra forma de eu fazer isso? E Cristo ungido diz a Jesus: não. Isso já estava acordado desde antes da fundação do mundo. Jesus então disse: ok, seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade. Há uma conversa, um diálogo de Jesus e Cristo, de Cristo e Jesus, e eles vão à cruz, e então os cravos entram nas mãos de Jesus. O espírito, meu amado, não sente dor, mas o corpo físico sente dor. Então Jesus recebeu a dor dos nossos pecados, os nossos pecados estavam no seu corpo físico. E Cristo estava falando com Jesus: continue firme, continue mais um pouquinho, traga em teu corpo todos os teus pecados, traga em teu corpo todas as enfermidades da humanidade, traga em teu corpo todo o pecado da humanidade, só mais um pouquinho, permanece firme até o fim, já estamos quase acabando, pegue todos os pecados do mundo e aguente firme, é só mais um pouco. E Jesus estava gritando, a alma estava chorando: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, senão a tua. E na cruz do Calvário, o corpo físico toma o último fôlego e diz: Pai, não se esqueça de mim, não me abandones. E Cristo diz a Jesus: é necessário você tomar todo o pecado no seu corpo e morrer, porque o salário do pecado é a morte. Eu vou voltar em 3 dias, e quando eu voltar, eu vou pegar o teu corpo morto e ressuscitá-lo. E a Bíblia diz que Jesus expirou. O corpo físico de Cristo liberou o Espírito, liberou Cristo, e Jesus morreu. E o corpo ficou ali no túmulo 3 dias. Cristo saiu do corpo, e primeiro ele foi ao inferno, às partes mais baixas da terra. Ele entrou no inferno, e o diabo olha para ele e diz: onde você está indo?
Você não poderia estar aqui, você não pode estar aqui, a não ser que você tenha um corpo. E Cristo continuou com passos firmes, andando na direção de Satanás e disse: eu tenho um corpo morto lá em cima na terra, eu tenho um corpo físico lá na terra. E o diabo disse: você não pode vir aqui, você tem que morrer para estar aqui. O meu corpo morreu na terra, mas somente o pecado é que pode fazer uma pessoa morrer, porque o salário do pecado é a morte. E ele disse: eu me fiz pecado pela humanidade. Eu não pequei, mas eu me fiz pecado pela humanidade. E Jesus continua andando, e Jesus continua declarando: eu tenho um corpo lá em cima, cheio de pecado, o pecado de toda a humanidade. Ele trouxe em seu corpo nosso pecado. Por isso que a palavra de Deus nos diz que todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Meu amado, Jesus, o Cristo, chega para Lúcifer e toma as chaves do inferno, toma as chaves da morte e da vida, o túmulo, meu amado. E ele disse a Satanás: eu voltarei. E ele saiu do inferno, ele foi para os céus, ele pegou o corpo físico que estava no túmulo e ele colocou diante do santuário de Deus, e ele disse: Pai, eles estão perdoados, porque o meu sacrifício está aqui, o meu próprio corpo está aqui. E Deus Pai olha para o Filho e diz: sacrifício aceito, toda a raça humana está liberta, está perdoada, e todo aquele que te confessar como Senhor e Salvador está salvo. Cristo disse ao Pai: mas eu preciso voltar, eu não terminei ainda. E os anjos disseram a Cristo: você não pode voltar lá, você é um espírito, você é ilegal. E ele diz aos anjos: não, eu tenho um corpo lá no túmulo, eu tenho um corpo lá que vai ressuscitar. Eu vou pegar aquele corpo para ter legalidade na terra através do corpo. A Bíblia diz, meu amado, que Jesus voltou, que Cristo voltou no corpo de Jesus, e Jesus ressuscitou dos mortos. A Bíblia diz que Cristo ressuscitou a Jesus dos mortos, e hoje ele tem autoridade legal, hoje em carne e sangue. Por isso que o diabo não consegue declarar, não consegue repetir que Jesus veio em carne e sangue, porque o que legaliza a autoridade na terra é a vinda num corpo físico, em carne e sangue. Deus não poderia estar legalizado na terra se Jesus não tivesse se disposto da sua glória e vindo como um bebê no ventre de Maria. E hoje ele habita em você pela palavra de Deus. O Verbo quer se fazer carne na sua vida. O Espírito Santo de Deus quer um corpo. Por isso que quando você aceita Jesus, você não é mais parte de si mesmo, você passa a ser templo do Espírito Santo. Um corpo lavado, purificado pelo sangue de Cristo Jesus. Somente pelo sacrifício de Cristo é que nós podemos ser templo do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo não poderia habitar num corpo contaminado, não poderia habitar numa casa suja. Se não fosse pelo sacrifício de Cristo, não teríamos como sermos templo do Espírito Santo de Deus. E Jesus então ressuscita ao terceiro dia, aparece aos seus discípulos, aparece a mais de 500 pessoas e diz a eles: eu preciso ir. Não, Senhor, não vá. Eu preciso ir para que o Consolador venha sobre vocês. Então concluo dizendo: por que é que precisamos orar? Precisamos orar para sondar o coração de Deus, para saber
qual é o plano dele para a nossa vida aqui na terra. A nossa oração não muda a Deus, já está determinado. Ele é aquele que anuncia o fim antes do começo de todas as coisas. Precisamos orar para sermos canal de Deus, vaso nas mãos do oleiro. Precisamos orar para saber qual é o próximo passo que nós devemos dar. Jesus vivia em oração para ele saber qual era o próximo passo. Era necessário passar por Samaria. Por quê? Porque ele viu isso em oração na madrugada. Nossa oração não é para mudar a Deus, mas é para mudar a nós mesmos. Precisamos orar para atingirmos as expectativas de Deus aqui na terra. Seja feita a tua vontade, venha a nós o teu reino. Precisamos orar para sermos o corpo de Cristo nessa terra. Na última ceia ele toma o pão, levanta o pão do meio e diz: este é o meu corpo, que é dado por vós. Precisamos orar para entendermos o que Deus quer que nós façamos em cada situação. Feche seus olhos. Haveria alguma coisa impossível ao nosso Deus? Ele é o Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, Onipresente. Ele é santo, eterno, justo. Ele é o Deus verdadeiro, que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Deus Yeshua, Salvador. Ele é o Deus que conta com uma igreja na terra. Ele é o Deus que espera que você se levante para legalizar a atuação dele na terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, terei legalidade na terra, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se você quer ser este templo do Espírito Santo, se você quer atingir esta expectativa de Deus como corpo de Cristo na terra, vai se colocando em pé no seu lugar, vai dizendo: conta comigo, Senhor, conta comigo, Senhor. Eu hoje entendi que eu tenho autoridade na terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a eles, aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas na terra ele precisa do humano. Na terra ele precisa de homens e mulheres tementes a Deus, que entendam que o diabo está te perseguindo, está te atormentando, está te torturando, porque ele não quer que você seja a autoridade de Deus na terra. Satanás está te persuadindo porque ele sabe que você é uma potência nas mãos de Deus. O diabo não é tonto de investir em quem não é uma ameaça para ele. Ele só investe pesado quando você é uma ameaça para ele. Porque quando você, como humano, sabe a sua autoridade em Cristo Jesus, você tem poder e legalidade na terra para dizer: alto lá, Satanás, comigo não. Em o nome de Jesus eu te ordeno, sai dessa vida. E ele tem que sair. Você é a autoridade legal.
Resgata essa autoridade nessa noite, resgata essa autoridade nessa noite. Ergue a tua voz agora e começa a profetizar sobre o teu cônjuge, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre os teus negócios. Abre a tua boca agora e começa a ordenar: alto lá, Satanás, tira as mãos das minhas finanças, tira as mãos dos meus negócios. Alto lá, Satanás, você não tem autoridade, eu não te dei autoridade de você agir na minha casa, na minha família, nas minhas finanças, nos meus negócios. Alto lá, Satanás, em nome de Jesus eu te ordeno, saia! Resgata a tua autoridade, meu irmão, resgata a tua autoridade, minha irmã. Em nome de Jesus, o ser humano é que tem autoridade na terra, é o ser humano que tem autoridade na terra. Repreenda esse demônio, submetei-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ergue a tua voz, igreja. Ergue a tua voz, igreja, profetiza o milagre, profetiza o milagre, ordena que essa porta se abra, ordena que essa porta se abra, em nome de Jesus. Todo poder e toda autoridade me foi dada, todo poder e autoridade me foi dada, e eu entrego agora à igreja, eu entrego agora à igreja. Igreja, recebe a autoridade que há no nome de Jesus, recebe a autoridade que há no nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus nós oramos agora. Pai, faz-nos sensíveis a ouvirmos a tua voz, faz-nos sensíveis a entendermos o teu plano. Pai de poder e de graça, que venhamos entender, Senhor, a autoridade e impormos as mãos sobre os enfermos e ordenarmos a enfermidade: saia! Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você não gerou filho para ele ser perdido por Satanás. Você não gerou filha para ser roubada por Satanás, porque os filhos são herança. Abençoa os teus filhos, abençoa a tua filha, profetiza o milagre. Ele vai ser um profeta do Senhor, ela vai ser uma profetisa do Deus Altíssimo. Deus vai resgatar aquele que está perdido, Deus vai resgatar aquele que está nas trevas, Deus vai restaurar, porque os teus filhos são herança do Senhor. Pai de poder e de graça, desperta a tua igreja, desperta a tua igreja, abre a visão espiritual, ó Pai, tira toda a indolência, toda a sonolência, tira todo o cansaço, tira, Deus, toda a apatia, em nome de Jesus, toda a letargia. Eu te repreendo agora e eu te ordeno agora: saia! Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se levanta como autoridade. Bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair, bendito será tudo que você colocar a tua mão, bendito será o fruto do teu ventre, a tua amassadeira, a tua terra. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito serás em tudo que fizeres, diz o Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo trabalho, toda feitiçaria, todo encantamento, todo engano das trevas, toda oferenda das trevas, eu te repreendo agora, eu desfaço agora, em nome de Jesus. Todo intento de Satanás, nós desfazemos agora pelo poder e pela autoridade que há no nome de Jesus. Se liberto, se liberta, em nome de Jesus. Restaura lares, ó Pai, restaura casamentos, restaura famílias, restaura vidas, ó Pai. Manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, manifesta a tua vitória sobre os teus filhos, ó Pai. Abençoa a tua igreja, que possamos cumprir, ó Pai, o teu chamado, o teu propósito, que venhamos cumprir, ó Pai, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, para a tua honra e para a tua glória, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus.